A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na Academia de Pregadores. É uma alegria, é um prazer estarmos juntos para nós iniciarmos o estudo das nossas lições, na verdade, da nossa revista do primeiro trimestre de 2016. Na semana passada nós fizemos o fechamento do quarto trimestre, de 2015, e é um privilégio e é com muita alegria que a Academia de Pregadores fechou esse primeiro trimestre nesse novo projeto que foi iniciado através de estudos das lições de escola dominical, objetivando subsidiar você, professor, objetivando trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para que você possa realmente ter alguns argumentos e subsídios para a ministração das lições da escola dominical. Nós iniciaremos então esta semana as lições do primeiro trimestre de 2016. Desde já, como nós desejamos a todos vocês, já na semana passada, um feliz ano novo, 2016 cheio de muitas bênçãos, nós desejamos mais uma vez que você esteja conosco durante todo este ano de 2016, permitindo Deus, se Jesus não voltar, nós estaremos juntos aqui toda semana até o arrebatamento da igreja, para a glória do nome do Senhor. Falando então em arrebatamento da igreja, as nossas lições do primeiro trimestre de 2016 vão tratar justamente deste assunto, escatologia bíblica. No último trimestre de 2015, nós estudamos sobre o livro de Gênesis, o início de todas as coisas, e agora no primeiro trimestre de 2016, nós estaremos estudando sobre a doutrina das coisas futuras. Estaremos estudando escatologia, voltado exclusivamente. É lógico que durante todos os nossos estudos, durante as nossas lições, nós faremos referências ao livro de Daniel, ao livro de Ezequiel, aos tratados escatológicos de Jesus descritos pelos evangelistas, mas nós estaremos exclusivamente estudando sobre o livro de Apocalipse. Então, as nossas lições, o primeiro trimestre de 2016 vai tratar sobre o Apocalipse, o final de todas as coisas, a esperança e glória para os salvos. Esse é o assunto de todas as nossas lições durante esse primeiro trimestre de 2016. O final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Como nós falamos lá no início do quarto trimestre de 2015, há 3 meses atrás, quando nós começamos com esse nosso projeto aqui na Academia de Pregadores, nós falamos lá no início que a primeira lição do trimestre é uma lição introdutória. Então, antes de nós ministrarmos a aula desta primeira lição, eu quero fazer um apanhado, rapidamente, um apanhado geral de todos os assuntos que nós trataremos durante este primeiro trimestre de 2016. A nossa primeira lição vai tratar sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. Então, nessa primeira lição, como nós falamos com a lição introdutória, o nosso comentarista, o comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, é um excelente teólogo e pastor de igreja há muitos anos, um homem muito capacitado. Ele vai nos introduzir, então, esses assuntos escatológicos na nossa primeira lição, com o seguinte título da lição: Escatologia, o estudo das últimas coisas. A lição de número 2 vai tratar sobre sinais que antecedem a volta de Cristo. A lição número 3 vai falar sobre esperando a volta de Jesus. A lição 4 vai falar sobre esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Esta é a nossa grande convicção da vida cristã. A lição de número 5 vai tratar sobre o arrebatamento da igreja, o momento em que o Senhor vai tirar a sua igreja desta terra. A lição de número 6 vai tratar sobre o tribunal de Cristo e os galardões. A lição 7, as bodas do Cordeiro. A lição de número 8 vai tratar sobre a grande tribulação.
A lição de número 9 vai falar sobre a vinda de Jesus em glória. A 10ª lição vai tratar sobre o milênio, um templo glorioso para a terra. A 11ª lição vai falar sobre o juízo final. A 12ª lição vai falar sobre novos céus e nova terra. E a 13ª lição, lá no fechamento do trimestre, nós iremos tratar sobre o destino final dos mortos. Então fique conosco durante esse trimestre. Eu tenho certeza que será uma bênção de Deus para a sua vida. Você, professor de escola dominical, com toda certeza terá mais subsídios, mais argumentos para as suas aulas a cada domingo. E com toda certeza Deus tem uma grande bênção para a sua vida, para todos nós. Você aí, nós aqui na Academia de Pregadores, fazendo a obra do Senhor, contribuindo com o reino de Deus na área do ensino, que transforma a vida de pessoas para a glória do nome de Jesus. Muito bem, nós vamos então para o estudo da nossa primeira lição, a lição de número 1, do dia 3 de janeiro, domingo próximo, dia 3 de janeiro de 2016. Nós vamos estudar sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. O texto áureo da nossa lição está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 1. Texto áureo, capítulo 3 e versículo 1, dessa nossa primeira lição, que é escatologia, o estudo das últimas coisas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 1, texto áureo nos diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo estava alertando o seu filho na fé, aquele jovem pastor que estava sendo discipulado, treinado por Paulo. Paulo estava ensinando o ofício pastoral para Timóteo. Ele o chama de seu filho na fé. Ele estava ensinando a Timóteo que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Nós vamos tratar sobre a questão dos últimos dias. O que são estes últimos dias? A partir de quando nós estamos já vivendo os últimos dias da igreja na face da terra? A verdade prática dessa nossa primeira lição nos diz o seguinte: o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. O estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática é uma verdade que vai permear toda a nossa lição. E nós temos também, na nossa lição, o ponto central. O ponto central dessa primeira lição nos diz o seguinte: o estudo da escatologia bíblica traz esperança para os salvos em Cristo Jesus. Já eu quero fazer um comentário sobre esta frase do ponto central, que é uma frase também que envolve a verdade prática da nossa lição, muito importante, e já eu quero fazer um comentário sobre isso, mas vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, o objetivo geral. Qual é o objetivo geral desta primeira lição? Explicar o real significado da escatologia bíblica. Explicar o real significado da escatologia bíblica. Os objetivos específicos, são 3 objetivos específicos, cada um deles ligados a um ponto da nossa lição. O primeiro objetivo específico é o seguinte: definir a escatologia bíblica. O que é a escatologia bíblica? O segundo objetivo específico: mostrar a preocupação do homem com os fins dos tempos. Sempre houve, em toda a época da história humana, esta preocupação com o fim de todas as coisas. Nós vamos aprender sobre isso nesta lição. E o terceiro objetivo: explicar algumas das diferentes interpretações teológicas ou escatológicas. Explicar algumas das diferentes interpretações escatológicas. A leitura bíblica em classe, que nós sempre fazemos questão de ler aqui também, está em Mateus capítulo 24.
versículos 4 e 5, do versículo 11 ao versículo 3, e a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica, capítulo 1 e o versículo 10. O texto bíblico nos diz o seguinte: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, algumas versões diz, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Muito bem, vamos então ao comentário que eu disse sobre o ponto central da lição, que envolve também a nossa verdade prática. Então, repetindo, o ponto central da lição nos diz que o assunto da escatologia bíblica traz esperança para os salvos em Jesus Cristo. E a verdade prática nos diz que o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Duas coisas são muito importantes serem ditas em relação a tanto ao ponto central quanto à verdade prática. Primeiro, ligado ao ponto central, é importante nós compreendermos que o assunto da escatologia bíblica tem que trazer esperança ao nosso coração. Esperança ao nosso coração. Meus queridos, infelizmente, ao longo da história, eu sou crente pentecostal, nasci num lar evangélico pentecostal, e ao longo da história do pentecostalismo brasileiro, nós sabemos que a Igreja Assembleia de Deus foi quem iniciou, foi a precursora do pentecostalismo na nossa nação. Ao longo da nossa história, nós aprendemos, nós estudamos os assuntos escatológicos com muito temor. Algumas pessoas, ao estudarem escatologia, ao perceberem os problemas que esse assunto nos apresenta, problemas não para os salvos, mas para aqueles que, sem temor de Deus, por não receberem a Cristo como seu Salvador, sofrerão o juízo de Deus, amargarão situações catastróficas. Então, muitas vezes as pessoas estudam a escatologia com grande temor, com grande medo, na verdade. E nós precisamos entender que o assunto, os tratados escatológicos, os assuntos escatológicos precisam trazer esperança ao nosso coração. Eu acredito que durante todo esse trimestre, eu irei repetir por algumas vezes o que eu vou dizer agora. Na minha visão, os tratados escatológicos vêm sobretudo para nos mostrar, para manifestar, para trazer à tona, para aclarar a nossa mente a consumação do projeto salvífico. Então entenda e faça o seu aluno compreender que os tratados escatológicos, os assuntos escatológicos não são para nos amedrontar, para tirar a nossa paz. Os assuntos e tratados escatológicos devem trazer esperança ao coração do salvo, aquele que serve ao Senhor Jesus, aquele que tem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Ele deve ter esperança ao perceber, ao ter a convicção que Jesus está prestes de arrebatar a sua igreja. Ligado à verdade prática, a outra consideração importantíssima a se fazer, é que a escatologia tem sido, ao longo da história, uma escatologia futurista. O que é uma escatologia futurista? É uma escatologia que se preocupa somente com o céu, se preocupa somente com aquilo que virá amanhã. E os tratados escatológicos, eles têm relevância para a nossa vida hoje, para este momento em que nós estamos vivendo. João, ao escrever o Apocalipse,
todos os tratados escatológicos da Bíblia, eles são chamados de escatológicos, nós veremos isso durante as nossas lições, eles são chamados de escatológicos porque, na verdade, se tratavam de coisas futuras quando foram escritos. Mas muitos desses escritos escatológicos, ou seja, que se tratavam de coisas futuras quando foram escritos, já são plenamente reais para os nossos dias e para a nossa vida. Então a nossa escatologia não pode ser uma escatologia futurista, até porque o reino de Deus já está entre nós. E os tratados escatológicos vão fazer abordagens sobre assuntos ligados, relativos ao reino de Deus. Então os tratados escatológicos não podem ser futuristas. Muito bem. Pensando ainda nessas considerações pertinentes que nós sempre fazemos antes de entrar nos tratados, mesmo nos comentários do nosso comentarista na nossa lição, eu quero fazer então aqui algumas dessas considerações. A primeira consideração que eu quero fazer é que a volta de Cristo não pode nos causar pavor. Foi o que já dissemos agora há pouco. A volta de Cristo não pode nos causar pavor. Ao pensar na volta de Jesus, isto deve produzir alegria no nosso coração. Você que nos ouve, você que nos assiste, se os tratados sobre a volta de Jesus lhe causam pavor, é porque falta-lhe a convicção da sua salvação. Os tratados da volta de Jesus devem nos trazer alegria, porque nós sabemos que estaremos com Cristo. Nós sabemos que o projeto salvífico estará sendo consumado e nós estaremos para sempre ao lado do Senhor. Outra consideração que eu acho muito importante fazer, eu acredito ser muito importante, é que muitas pessoas pensam no céu simplesmente como um lugar onde nós precisamos ir para fugir desta vida terrena. Fugir dos problemas, das intempéries, das dificuldades que nós atravessamos aqui. Muitas pessoas servem a Deus só por medo do inferno. Outras pessoas servem a Deus por uma barganha com o paraíso. E nós precisamos, ao invés de valorizar ou ao invés de enfatizar tanto esse desejo, permitam-me aqui chamar de um desejo desenfreado pelo céu. Algumas pessoas têm um desejo desenfreado pelo céu e se esquecem que o que nós mais precisamos valorizar, se nós queremos estar com o Senhor nas mansões celestiais, é a nossa comunhão com Cristo aqui na terra. Eu tenho dito, eu tenho ensinado algo que eu acho de grande relevância para o nosso entendimento e para a nossa vida cristã. O que é que eu acho de grande relevância, de grande importância para o nosso entendimento em relação à nossa vida cristã? O céu, na minha visão, é um resultado. O resultado de quê? O resultado da nossa comunhão com Deus aqui na terra. Se nós queremos realmente estar com Cristo nas mansões celestiais, se queremos realmente ir para o céu, e o céu não é metafórico, assim como o inferno também não é metafórico, o céu é real. A Bíblia fala do céu de forma real, como fala do inferno também, ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Então muitas pessoas querem ir para o céu, mas se esquecem que o céu é um resultado. O que cada um de nós devemos fazer para ter a convicção de ir para o céu, para realmente estar com o Senhor das mansões celestiais? Desenvolver, enquanto estivermos aqui na terra, desenvolver a nossa comunhão com Deus. Quando eu digo que o céu, na minha visão, é o resultado, ele é um resultado da nossa comunhão com Deus. Na prática, nós devemos nos preocupar com a nossa comunhão com Deus enquanto estamos na terra. E se nós nos preocupamos com isso, nós vamos desenvolvendo a nossa comunhão com Deus, e essa comunhão vai se intensificando cada vez mais, de forma que quando, no tempo de Deus, o Senhor arrebatar a igreja, nós subiremos com Ele, porque enfatizamos a nossa comunhão com Deus.
Então, o que deve ser enfatizado? Se nós realmente queremos ir para o céu, o que realmente devemos enfatizar? A nossa comunhão com Deus. Outra consideração importante é que o principal foco da escatologia é demonstrar esta consumação do plano, do projeto salvífico. Este é o grande objetivo da escatologia. Repito, não amedrontar ninguém. Não é o objetivo da escatologia amedrontar ninguém. O grande objetivo da escatologia é demonstrar a consumação do projeto salvífico. O Apocalipse, desta forma, quando nós estudamos então o Apocalipse, nós percebemos que o Apocalipse é uma proclamação de esperança. Embora o Apocalipse nos trace quadros trágicos, nos apresentam as pragas, os problemas que virão sobre a humanidade, mas o Apocalipse, sobretudo, deve ser visto como a proclamação de esperança. João, ao escrever o Apocalipse, é isso que ele está demonstrando. É como se ele estivesse dizendo para as 7 igrejas da Ásia e para todos os crentes em todo o mundo que o Cristo que havia morrido, o Cristo que havia sofrido, o Cristo que havia sido crucificado, ele era agora um Cristo vencedor. João tem uma visão de Cristo como um Cristo vencedor, e isto alegra a igreja, isto traz esperança para a igreja. Quando estudamos o Apocalipse, nós percebemos, e quando estudamos, aliás, o Apocalipse, atrelado à história da igreja primitiva, o que nós entendemos é que a igreja primitiva lia o Apocalipse com esperança. A igreja primitiva lia o Apocalipse como esta proclamação de esperança. Ao longo dos anos, parece que essa ideia foi sendo invertida e muitas pessoas têm pavor de ler o Apocalipse. Mas o Apocalipse deve ser lido como uma proclamação de esperança. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, ele vai nos colocar aqui que a escatologia bíblica, mais especificamente os tratados do livro de Apocalipse, são para os salvos em Cristo Jesus um tema de esperança. Mas para os descrentes, essa segunda vinda realmente vai oferecer motivos de temor. Para os descrentes, o Apocalipse vai oferecer motivos de pavor até. Mas para os salvos, não. Para os salvos, o Apocalipse nos fornece uma mensagem de esperança. Esta nossa primeira lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, nós vamos tratar sobre o estudo da escatologia. No segundo ponto, nós vamos tratar sobre a preocupação com os fins dos tempos. E no terceiro ponto, nós vamos tratar sobre interpretações escatológicas. Vamos então ao primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da lição está dividido em 2 subpontos. Como vocês já sabem, vocês que estão nos acompanhando aqui desde o trimestre passado, muitas vezes nós citamos esses subpontos como parágrafos. Então, o primeiro ponto da nossa lição está composto por 2 parágrafos. Primeiro ponto, o estudo da escatologia. Primeiro parágrafo vai nos falar sobre a definição. Qual é a definição do termo escatologia? Vem de escatos, que é último, mas logos, que é o estudo. Então, escatos, ou o logos, de onde vem o termo logia, que é o estudo ou tratado. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Nós vamos encontrar alguns autores tratando a escatologia, definindo a escatologia, aliás, como estudo das coisas futuras. E está correto também, o estudo das coisas futuras. A escatologia, então, é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias, a doutrina das últimas coisas. A escatologia vai estudar sobre
o estado intermediário, vai estudar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a grande tribulação, vai tratar sobre o milênio, sobre o julgamento final e o estado perfeito de toda a humanidade, o estado perfeito do ser humano. Nós falamos então que a escatologia é o estudo das últimas coisas. O que são estas últimas coisas? O que são os últimos dias? Eu disse agora há pouco que nós trataríamos sobre isso. Quais são os últimos dias da igreja na face da terra? Quando esses últimos dias realmente começaram? Esses últimos dias começaram principalmente a partir da ascensão de Cristo, da morte, da ressurreição de Cristo e do seu retorno aos céus. Nós já estamos vivendo os últimos dias da igreja. Estamos vivendo as últimas horas. Quando nós lemos as cartas joaninas, o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, ele vai nos dizer que é já a última hora. Ele diz: filhinhos, é já a última hora. Nós já estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. A partir da ascensão de Cristo, a partir da morte, aliás, da ressurreição de Cristo, a partir do seu retorno para a glória do Pai, a partir da promessa que ele deixou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós estamos vivendo já as últimas horas, os últimos dias da igreja na face da terra. Então, nesse primeiro parágrafo do primeiro ponto, nós temos essa definição de escatologia. O estudo das últimas coisas, o estudo sistemático dos acontecimentos dos últimos dias. Segundo parágrafo do primeiro ponto, vai tratar sobre a escatologia e a volta de Jesus. E o nosso comentarista, então, vai nos colocar que esse estudo da escatologia bíblica nos mostra que o crente tem de estar sempre alerta e vigilante em relação à volta de Jesus. A vigilância, e é muito importante nós tratarmos isso aqui, a vigilância do crente em relação à volta de Jesus não deve ser tão somente uma atitude. Mas eu coloquei aqui nesse ponto da nossa lição uma observação que eu acho preponderante para a nossa vida cristã. A vigilância do crente em relação à volta de Jesus não pode ser tão somente uma atitude, mas deve ser um estilo de vida. Nós precisamos viver em vigilância. Precisamos viver aguardando a volta do Senhor Jesus a todo o momento. Meus queridos, muitas vezes quando nós falamos sobre esta vigilância em relação à volta de Jesus, as pessoas acreditam que essa vigilância é tão somente uma atitude, é como se a pessoa estivesse saindo de casa para uma festa e fosse se arrumar, e de acordo com aquela festa, ele já pensando então naquela festa, nos acontecimentos daquela festa, a pessoa colocasse alguns aparatos, alguns adornos para aquele momento. A volta de Jesus não é assim. Eu me lembro de, há alguns meses atrás, ouvir numa rádio o anúncio de um culto e que o radialista estava dizendo o seguinte: olha, dia tal vai acontecer um culto, é o culto de preparação para a volta de Jesus. Como se o que fosse nos preparar para a volta de Jesus fosse um culto. O culto não nos prepara para a volta de Jesus. O culto é o momento da adoração. O culto é o momento de nós realmente estarmos coletivamente na comunidade cristã, cultuando, glorificando, adorando o Senhor. O que nos prepara para a volta de Jesus é uma atitude, e esta atitude eu chamo de estilo de vida, uma atitude de vigilância, que não é tão somente uma atitude de um momento, mas é uma atitude contínua. Então, a vigilância do crente em relação à volta de Jesus deve ser um estilo de vida. A escatologia e a volta de Jesus vai nos ensinar que eu e você precisamos ter um estilo de vida que nos deixe sempre prontos, em todo momento preparados para a iminente volta do Senhor Jesus. Segundo ponto da nossa lição, o nosso comentarista vai tratar sobre a preocupação com os fins dos tempos. Como nós já falamos, sempre houve esta preocupação.
Nós sempre nos preocupamos com o fim das coisas, nos preparamos para o fim das coisas, nós sempre nos preocupamos com o final. Então, sempre houve na mentalidade humana essa preocupação com os fins dos tempos. O primeiro parágrafo desse segundo ponto, tratando sobre a preocupação com os fins dos tempos, vai nos tratar sobre os discípulos de Jesus. E nós vamos perceber que os discípulos de Jesus tinham esta preocupação. Então, tanto os discípulos de Jesus quanto os cristãos do primeiro século, eles desejavam saber a respeito do fim dos tempos. Eles se preocupavam com isso. Os discípulos perguntaram a Jesus que sinal nós teremos da sua volta, da sua vinda e dos fins dos tempos. Quais são os sinais? Eles queriam estar atentos a esses sinais. Então, já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam mais na volta de Jesus. É lógico que a igreja primitiva, o período da igreja primitiva, do ano até o ano 100 depois de Cristo, havia uma esperança messiânica muito forte. A igreja acreditava, os cristãos acreditavam que Jesus voltaria ainda naquela geração. Estavam sofrendo perseguições, passando por dificuldades, mas quando nós vamos chegando no final do primeiro século, algumas pessoas começam a desacreditar porque as décadas haviam se passado e Jesus ainda não havia retornado para arrebatar a sua igreja. Então algumas pessoas começam a pensar que este arrebatamento da igreja, que essa volta do Senhor Jesus não se daria. Infelizmente, nos nossos dias ainda, muitos ainda continuam achando que a palavra de Deus não vai se cumprir e que o fim não virá. Enganam a si mesmos, enganam a outras pessoas, acreditando que este fim não vai acontecer. Mas o fim das coisas está mais próximo do que nós imaginamos. A Bíblia diz que a nossa redenção está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Se o Senhor disse que viria o fim, as suas palavras não passam. Elas jamais irão passar. Ele mesmo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Agora, repito, este fim, esta ideia do fim, não deve nos causar medo, porque nós estaremos sempre seguros ao lado do Senhor Jesus. Segundo parágrafo desse segundo ponto nos diz o seguinte: as previsões falsas sobre o futuro. Então nós sabemos, historicamente falando, que são inúmeras as seitas, os falsos profetas, enganadores, né? Nós temos hoje no Brasil, isso é muito próprio, é muito prático, nós vemos isso no dia a dia. Nós temos hoje, na nossa nação, algumas pessoas que marcam a volta de Jesus, algumas pessoas já marcaram, já deram uma data para a segunda vinda de Cristo, mas a palavra de Deus vai nos afirmar. Os discípulos um dia perguntaram para o Senhor Jesus quando seria, e ele disse que só o Pai sabia. Ele disse, nem o Filho sabe. É lógico que nós acreditamos hoje, por inferência, baseados no que Jesus disse aos seus discípulos depois já de ressuscitado. Ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então nós acreditamos que Jesus, ele sabe, ele é Deus. Quando os discípulos perguntaram, ele disse que só o Pai sabia, ele estava encarnado. Ele era Deus, mas quando nós estudamos a escatologia, ou a cristologia, perdão, nós aprendemos que Jesus, enquanto estava encarnado, ele viveu só como homem. Ele não agiu como Deus, ele viveu só como homem. Então ele diz, olha, nem o Filho sabe. Mas a partir do momento então que ele nos diz, ele foi glorificado pelo Pai, e ele nos diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, com toda certeza, Jesus sabe também deste momento. Então, essas previsões são previsões fajutas, falsas, que não subsistiram e nem subsistirão, porque não é o objetivo do Senhor marcar essa data para nenhum de nós. O objetivo do Senhor é que nós estejamos prontos para o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Ele pode ser agora, ele pode ser hoje mesmo, oxalá que fosse, mas nós precisamos estar prontos a todo momento para o arrebatamento da igreja. O terceiro parágrafo desse segundo ponto vai nos falar sobre
falsos profetas. Falsos profetas. E aqui o comentarista vai nos colocar que um certo pastor marcou a volta de Jesus para o ano de 1993, no início da grande tribulação, considerando para o ano 2000, mas nada disso aconteceu. Nós já sabemos que de quando em quando aparecem alguns desses aventureiros, falsos profetas, na verdade, tentando prefixar uma data para a volta de Jesus. E por que eles fazem isso? Baseados na interpretação de textos bíblicos. Baseados na interpretação de textos bíblicos. Se tem uma coisa que nós temos aprendido ao longo dos anos, através do estudo teológico, é que nós precisamos ter muito cuidado com a interpretação de textos bíblicos. Porque por fazer interpretações equivocadas de textos bíblicos, algumas pessoas chegam a este absurdo de marcar uma data para a volta do Senhor Jesus. Mesmo aqueles que não marcam uma data para a volta de Jesus, escatologicamente falando, começam a interpretar os textos bíblicos acreditando que já se cumpriu isso, já se cumpriu aquilo. Então, se já se cumpriu isso e aquilo, falta só o cumprimento mais disto ou daquilo para que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Meu querido, os textos bíblicos que Jesus fala sobre o arrebatamento da igreja, sobre o sinal dos fins dos tempos, nós vamos aprender isso durante o nosso trimestre. Nenhum deles tem esse objetivo de nos levar a estar prefixando, marcando as datas da volta de Jesus. Nenhum dos textos tem esse objetivo. O objetivo de Jesus, ao nos falar desses sinais dos fins dos tempos, era alertar os seus discípulos, alertar a sua igreja, para que nós estejamos cada vez mais seguros em Cristo, buscando a comunhão com Deus e certos de que o arrebatamento da igreja se dará no tempo de Deus, no tempo dele, e nós devemos estar prontos, preparados. Então, esses falsos profetas que surgiram são falsos profetas que não são dignos da nossa confiança, não têm nenhuma base bíblica ou teológica para marcarem essas datas, prefixando a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o início da grande tribulação, ou o início do milênio. Não tem nenhum argumento bíblico ou teológico subsistente para isso. Terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre interpretações escatológicas. É lógico que durante a nossa aula aqui, nós não temos como nos aprofundar em cada uma dessas interpretações, mas faça isso depois. Sem dúvida nenhuma, na sala de aula, lá na sua igreja, na sua comunidade de fé, você também não terá tempo para fazer um aprofundamento, mas eu sugiro a você que é professor de escola dominical, a você que é um estudioso da palavra de Deus, que busque, pesquise sobre essas interpretações escatológicas que nós estudaremos aqui agora. Pesquise pesquise de forma mais detalhada, com maior afinco, e você vai perceber algumas coisas muito importantes, pontos positivos e pontos negativos em cada uma delas. Primeiro parágrafo, então, desse terceiro ponto, vai falar sobre a interpretação futurista. Essa interpretação considera que a maior parte das promessas ainda vai se cumprir. O que são interpretações futuristas? Veja que não é o que nós fizemos abordagem aqui no início da lição, de uma escatologia futurista. Porque nós falamos que a escatologia futurista é aquela escatologia que pensa só no amanhã, só no futuro. O que nós estamos falando aqui é de uma interpretação escatológica, que chama futurista porque acredita que a maior quantidade das promessas escatológicas ainda vão se cumprir. Por isso, futurista. Dentro desta interpretação futurista, nós temos 4 ramificações. A primeira ramificação nós chamamos de pré-tribulacionismo, ou os pré-tribulacionistas. A segunda interpretação, a segunda ramificação é o pré-milenismo, ou os pré-milenistas. A terceira ramificação é os mid-tribulacionistas. Nós vamos entender já tudo isso. E a quarta ramificação dentro da interpretação futurista é a linha escatológica que nós chamamos de pós-tribulacionistas. Então vamos entender o que são
os pré-tribulacionistas. É importante a gente ressaltar que essa corrente pré-tribulacionista está de acordo com o livro de Apocalipse, principalmente dentro de uma interpretação pentecostal. O que nós precisamos entender é que todas essas 4 ramificações dessa interpretação futurista encontram apoio na palavra de Deus. Todas essas 4 interpretações encontram apoio na Bíblia. Então, é lógico que os teólogos pentecostais, e é preciso deixar isso claro aqui, ok, meu querido? Nós precisamos deixar claro, é lógico que nós aqui da Academia de Pregadores, somos de uma linhagem pentecostal, de uma linha pentecostal, mas nós precisamos deixar claro que essa interpretação pré-tribulacionista, ela é uma linha muito forte entre os pentecostais. É lógico que existem pontos positivos e pontos negativos, e eu repito que nós encontramos argumentos bíblicos para defender todas essas 4 ramificações que nós iremos tratar aqui. Eu quero deixar isso bem claro, porque o nosso objetivo aqui na Academia de Pregadores é fornecer subsídios a vocês. É lógico que nós temos uma linha doutrinária que deve ser defendida, mas uma coisa é certa, teologicamente falando, existem pontos positivos e pontos negativos em todas essas interpretações futuristas dentro dessa visão escatológica. Então o nosso comentarista, ele nos coloca aqui na nossa lição que essa linha pré-tribulacionista é a linha mais correta com o Apocalipse. Mas é lógico que se você for conversar com o mid-tribulacionista, com o pós-tribulacionista, com o amilenista, você vai encontrar argumentos. Ele vai defender também com argumentos bíblicos a partir do livro de Apocalipse. Tá ok? Mas essa linha pré-tribulacionista defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, certo? A igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. Isto é o que defende a linha pré-tribulacionistas. Os pré-milenistas, Orígenes ensinava que o milênio nada mais era do que uma referência alegórica à ação do evangelho na vida das pessoas. Então, os pré-milenistas, eles concluem que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando o Senhor virá para reinar sobre a terra. Geralmente, o pré-tribulacionista, ele é também pré-milenista, porque dentro dessa visão pentecostal, dentro do que nós acreditamos, o milênio ocorrerá depois da grande tribulação. Ele será fixado, o início dele ocorrerá com o final da grande tribulação. Então, geralmente, quem é pré-milenista, ou quem é pré-tribulacionista, é naturalmente também pré-milenista. Os mid-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai entrar à grande tribulação e ela vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Nós vamos estudar à frente sobre a grande tribulação, então vou fazer questão de não entrar muito nesse assunto aqui agora, até para que você fique conosco, para que você também entenda todas as demais lições, até por uma questão de tempo também. Alguns acreditam, a grande tribulação será dividida em 2 fases. Os primeiros 3 anos e meio será 3 anos e meio de uma falsa paz, o anticristo estará enganando o mundo inteiro, e depois, nesta metade da grande tribulação, no final dessa primeira etapa de 3 anos e meio, o anticristo quebra o pacto de paz. E os mid-tribulacionistas acreditam que neste momento a igreja, então, será arrebatada. Os mid-tribulacionistas creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E os pós-tribulacionistas? Os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai passar toda a grande tribulação. O nosso comentarista, como eu disse, o pastor Elinaldo Renovato, um homem de Deus, ele está trabalhando uma visão pentecostal, e ele vai nos informar aqui na nossa lição que este ensino não tem base sólida na palavra de Deus,
mas alguns acreditam que tem, porque o Senhor, eu sei que o pentecostalismo defende que a igreja não passará a grande tribulação, baseado principalmente no texto, que são as palavras do Senhor para a igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da provação, que é de vir para provar todos os moradores da terra. Os pós-tribulacionistas acreditam que o texto bíblico está fazendo a seguinte referência: eu também te guardarei, não da hora da tentação, mas na hora da tentação. Então acreditam que a igreja vai passar a grande tribulação toda, porque pós-tribulacionista, porque ela vai enfrentar toda a grande tribulação, porém guardada por Deus. Os pós-tribulacionistas fazem uma reflexão de que a igreja cristã, em todos os tempos, em todas as épocas da sua história, passou por tribulações, passou por problemas e dificuldades e foi guardada por Deus. Se ao longo de toda a história, desde a igreja primitiva, a igreja passou por problemas e foi guardada por Deus, por que ela seria livre da grande tribulação agora? Na verdade, os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, porém guardada por Deus. Guardada por Deus. Eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas, como eu disse e repito, nós encontramos argumentos bíblicos para defender todas estas linhas de pensamento. A verdade é essa. A segunda interpretação, ou segunda maneira de fazer a interpretação escatológica, nós falamos da primeira futurista, falamos dessas 4 ramificações, que são os pré-tribulacionistas, os pré-milenistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Mas a segunda linha de interpretação escatológica é a preterista. Pretérito, aquilo que está voltado para o passado. Os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano. Esses preteristas não têm tanta fundamentação bíblica quanto essas 4 ramificações dessa visão futurista de interpretação. Então eles acreditam que essa tribulação, grande tribulação já aconteceu, que todo o Apocalipse já se cumpriu e a igreja já estaria vivendo então esse momento de milênio, de domínio de Deus, uma vez que o reino de Deus já está entre nós. Então esses eventos escatológicos ainda não se cumpriram, alguns eventos escatológicos ainda não se cumpriram, como o arrebatamento da igreja, mas para eles a igreja então já estaria vivendo esse período de milênio, que é a implantação do reino de Deus físico na terra. E a terceira linha de interpretação escatológica é a simbolista. A simbolista acredita que o Apocalipse, que todos esses tratados escatológicos não são históricos, são apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. E dentro disso, nós temos o ensino amilenista, segundo o qual não haverá um período literal do milênio. Amilenista, o A é um prefixo de negação, então não haverá o milênio. E há os pós-milenistas, que pregam que Jesus voltará depois do milênio. Já que é simbolista, que todos esses fatos escatológicos, dentro desta visão, hein? Entenda que nessa primeira lição, o nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, está nos apresentando essas interpretações teológicas. Eles entendem, já que é apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal, eles acreditam então que esta vinda de Jesus se dará lá no final do milênio. São os pós-milenistas, e os amilenistas acreditam que o milênio não vai acontecer de forma alguma. Muito bem, meus queridos, o objetivo desta nossa primeira lição, falando sobre a escatologia, o estudo das últimas coisas, é tão somente apresentar esta introdução de todo o trimestre. É muito importante nós percebermos, nós entendermos essa questão das interpretações. É muito importante nós termos uma boa leitura desses tratados escatológicos para que nós tenhamos definido o que é essa escatologia, para que nós entendamos esta preocupação
dos discípulos de Jesus e da igreja em todos os tempos, com os fins dos tempos, e para que nós possamos também explicar essas diferentes linhas escatológicas. Nós chegamos então ao final da nossa primeira lição, do primeiro trimestre de 2016. A você, nosso querido amigo, fiel aluno aqui da Academia de Pregadores, nós queremos deixar mais uma vez o nosso abraço e na semana que vem estaremos juntos para a segunda lição deste nosso primeiro trimestre de 2016. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa e que você continue aí conosco, você aí, nós aqui da Academia de Pregadores, construindo um conhecimento teológico e um conhecimento bíblico efetivo, sólido para o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Receba mais uma vez o abraço do pastor Anderson Silva. Nós estaremos aqui na semana que vem com o estudo da nossa segunda lição. Que o Senhor prospere a tua vida e a tua casa em nome de Jesus.